Eu já estou ao lado do vereador eleito por Cuiabá, Haroldo Cuzai, do PMDB, o Haroldo da Sofer. Mande sua pergunta ao novo legislador. Olá, Haroldo, e seja bem-vindo ao RDTV. Bom dia, Thalita. Bom dia aos telespectadores. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, para a gente conversar, para eu me apresentar, a população conhecer um pouco mais. E a gente está junto nesses 4 anos de trabalho. Haroldo, você foi eleito com 4.010 votos, o que representou uma parcela de 1,3% dos votos válidos. O que você atribui a essa aceitação da população cuiabana? Bastante trabalho, os contatos, a própria empresa, os colaboradores que a gente tem ajudaram bastante, deram uma base muito boa. E o que a gente tem percebido também é uma vontade da população de eleger pessoas novas, entendeu? Pessoas que não têm aí uma situação política já, num pensamento de mudanças. Então, acredito que isso daí ajudou bastante também. Antes de falar da questão da renovação na Câmara, o que o levou a ser candidato ao Legislativo? O principal motivo é sempre a representatividade, Thalita. Porque que acontece? Eu participo da Federação das Indústrias e de alguns outros órgãos representativos. E a gente percebe que, enquanto entidades, a gente não tem a representação que deveria. O que as indústrias representam de emprego, de renda dentro da nossa cidade, dentro do nosso estado, entendeu? As empresas comerciais filiadas à CDL, por exemplo, a FEComércio, enquanto participando dessas entidades, a gente não tem a representatividade que eu acredito que deveria, entendeu? Então, conversando com colegas de outras empresas, a gente sempre pensava nessa situação, então candidatei por isso, para a gente de fato ter acesso, a gente ter um representante dessas classes para receber, para ouvir os anseios, para ouvir as necessidades e poder trabalhar por isso também. Imagino eu então que a sua atuação deve ser justamente nessa vertente, na questão do comércio e da indústria. Qual que é a avaliação que você faz desse setor em Cuiabá? Falta investimento? A principal dificuldade que a gente tem hoje, tanto na indústria quanto no comércio, é a falta de mão de obra capacitada e qualificada. A gente tem uma situação que é engraçada. Existem pessoas que querem trabalhar e existem vagas para pessoas. Só que a gente não consegue linkar isso porque as pessoas que querem trabalhar muitas vezes não têm a qualificação necessária. E aí a indústria e o comércio sofrem com isso. Como que o Legislativo pode contribuir, então, para que essas pessoas tenham garanta essa qualificação para essas pessoas? Tem que ter uma visão no sentido de existirem cursos de capacitação, de qualificação, existir alguma forma de incentivo para que as empresas, se o poder público não consegue atender toda essa demanda, as empresas terem uma forma de incentivo para elas fazerem isso, e assim a gente caminhar com essa qualificação. Mato Grosso, a cidade de Cuiabá cresce muito, a gente não está conseguindo atender esse crescimento. As empresas do comércio não conseguem, as indústrias, por conta da falta de mão de obra. Então, o seu papel como legislador seria fiscalizar e cobrar do Executivo esse tipo de investimento, é isso? Sim. Tá certo. Haroldo, como você avalia então essa questão da renovação na Câmara de Cuiabá, uma vez que você faz parte de uma leva de novos vereadores? É uma renovação muito grande, né? São 18 vereadores novos aí e 7 reeleitos. A gente entende que a população não aprovou o trabalho ou alguns dos trabalhos realizados pela legislação anterior. Por conta disso, procuraram aí novas opções, esperando novas ações, novas atitudes, novos programas, novos projetos para Cuiabá. Além da renovação, uma coisa registrada nessa nova legislatura de 2013 a 2016 é a idade dos vereadores eleitos. Os vereadores mais novos eleitos, inclusive você, se não me engano, tem 30 anos. 30. O que você acredita que pessoas dessa juventude vêm buscar no Legislativo, você, o próprio Faisal, Domingos Sávio, que tem uma idade mais, que é uma juventude no Legislativo? Mesmo que eu sendo vereador, candidato, consegui aí me eleger com o trabalho e a dedicação de todo mundo que acompanhou a campanha, eu também faço parte da população, entendeu? E existem algumas coisas que eu também não concordava.
Então, por conta disso, a gente se coloca à disposição, o Faisal, eu já conheço faz tempo, a gente já tem uma amizade antiga. Então, a gente, não é que a gente é político hoje, a gente se inseriu numa situação política, mas antes disso a gente é população também. E a gente vê que tem algumas coisas que não estão corretas, tem algumas coisas que podem ser feitas diferente, pode ser feito melhor. Por conta disso, candidatamos também. Alguns assuntos relevantes em relação ao legislativo e polêmicos. A exemplo do aumento do subsídio dos vereadores. Você já refletiu sobre isso? É a favor ou é contra? Tudo aquilo que onerar para a população, para o município, e não for necessário, eu não vou concordar em primeiro momento. Então, a gente vai ter o aumento disso, o aumento dessa verba, o aumento daquilo, que de fato não for legítimo, não se comprovar a necessidade daquilo, e for onerar o cofre público, for onerar a população, for onerar as empresas, eu não vou concordar com isso daí e vou trabalhar para que não seja feito dessa maneira. Seja essa verba indenizatória, o duodécimo e todas as outras situações que existem ali dentro, que não forem comprovadas de fato a necessidade, não vou poder concordar. Foi justamente por isso um dos motivos de ter candidatado também. Porque quem paga o peso de tudo isso são as empresas, os profissionais liberais, entendeu? Que contribuem, que tem essas altas taxas de impostos que a gente tem, que infelizmente, como a gente tem acompanhado aí na questão da operação impostor, nem sempre dão retorno para a população da forma que deveria. São dois momentos, então, a questão dos subsídios e das verbas indenizatórias. Os subsídios seriam os salários dos vereadores e as verbas aquilo que auxiliaria no trabalho dos legisladores. O legislador em Cuiabá geralmente não sai da capital, ele tem que atender a comunidade daqui. O senhor acha que é necessário uma verba indenizatória, esse plus no salário dos vereadores? Isso existe, acredito eu, por uma situação de trabalhar viagem dentro do estado do Mato Grosso. Se for para conhecer uma outra prefeitura, com algum trabalho, alguma ação que está dando um bom resultado lá, isso daí é aceitável. Agora, uma viagem que um vereador, por exemplo, começa a fazer, que a gente percebe que já com o intuito de uma eleição a deputado, alguma coisa parecida, isso daí não poderia ser repassado. Isso daí deveria ser por conta do partido ou da pessoa física desse vereador, no caso. Serviria como escada, no caso, para uma campanha. Usar dessa maneira, não posso dizer que está correto. Agora, a Prefeitura de Sinop tem um projeto muito bom que está dando um ótimo resultado lá, certo? Aí concordo que o vereador, junto com alguns outros vereadores, na verdade uma comitiva, uma comissão, vá até essa cidade, desloque, entenda isso para trazer isso para a gente também. Perfeito, acredito que isso é legítimo, é um bom motivo, aí poderia ser feito. Mas eu vou viajar para Alta Floresta. Para fazer o que lá? Eu vou lá, entendeu? É preciso ser justificado. Não é a Câmara que tem que bancar uma viagem nesse sentido, né? Que não é justificado. O senhor já tem conversado com os seus novos colegas de legislatura? Já teve uma conversa prévia para janeiro de 2013? Já tiveram algumas reuniões que a gente tem encontrado. Na verdade, não podemos nem dizer que é reunião. São conversas de alinhamento com esses vereadores aí, os novos, né, que foram eleitos, para a gente conversar, a gente se conhecer, porque eu não conheço quase nenhum deles, assim como quase nenhum conhece, e alinhar só nesse sentido. O que a gente pretende fazer dentro da Câmara, como que a gente pretende trabalhar dentro da Câmara e trabalhar para que a Câmara, de fato, atenda o anseio da cidade, o anseio da população, que a gente, de fato, consiga oferecer trabalho bem prestado para aqueles que nos elegeram, né? Acreditaram, confiaram e votaram. Mas não existe nada específico. O vereador eleito Mário Nadaf, quando veio ao estúdio do PV, ele sugeriu uma sessão noturna para a Câmara sob a justificativa de que a comunidade participaria mais das atividades do Legislativo. O que o senhor pensa a respeito disso? Esse ponto foi colocado pelo Mário numa dessas conversas que a gente teve, numa dessas reuniões. Concordo de pronto. A gente tem 2 sessões hoje na Câmara em Cuiabá. Acredito que a gente deveria ter no mínimo 3 e que uma dessas deveria ser fora do expediente de trabalho, às 19h30,
e que nessas fossem votados e apreciados projetos de maior interesse da população, para que a população pudesse participar. Nem sempre é possível fazer as audiências públicas, todas que deveriam ser feitas, nem sempre é possível a população conseguir assistir aí a TV Câmara e todos esses meios que tem aí da população saber o que está acontecendo, certo? E o vereador é um representante da população, a Câmara de Vereadores é uma casa de leis da população. Acredito que a gente ter um espaço para a população participar é o mínimo que a gente pode fazer. Então, concordo plenamente com isso, no que depender de mim, vou apoiar e vou trabalhar para que a gente consiga instaurar isso daí e trabalhar dessa maneira. O senhor foi eleito pela base aliada do candidato de oposição à Prefeitura de Cuiabá, pela base do Lúdio Cabral, por causa do seu partido, o PMDB. Como que o senhor pretende ter esse relacionamento com o prefeito eleito Mauro Mendes? Meu relacionamento com o Mauro Mendes, que inclusive já conheço há tempos, a gente é colega de federação aí, trabalhar sempre pelo bem da população. Evidente que eu vou ter que estar sempre em contato com o Domingos Safra, que é meu colega de partido, com o próprio PMDB, que é o partido nosso, o PT, que teve coligado com a gente nessa eleição, mas não pretendo seguir uma situação partidária. Eu acredito que eu, como os outros vereadores, o próprio prefeito eleito aí, o Mauro Mendes, a gente tem que trabalhar de uma maneira que seja boa para a população e para a cidade. Se a gente começa a formar grupos, a gente começa a segregar, a gente começa a criar esse tipo de situação, quem sempre vai ser penalizado com isso vai ser a população. Então, o que o prefeito eleito aí, o Mauro Mendes, quiser fazer que for bom para a cidade, for bom para a população, vai ter o apoio. O que não for bom assim, a gente vai discutir, vai conversar, o que tiver que fazer alteração, o que tiver que mudar, alinhado com o partido, mas trabalhando sempre pela população, trabalhando sempre por Cuiabá. Deve ter uma atuação muito de oposição, então. Uma oposição, se existir, propositiva. Olha, não concordo com isso, entendeu? Por que a gente não faz dessa maneira, que eu acredito que pode ser melhor, que acreditamos, juntamente com outros colegas, com outros vereadores. Dessa maneira, sim, mas a oposição pela oposição, não acredito que é boa e que não é saudável para ele, para a Câmara de Vereadores e muito menos para a cidade de Cuiabá. Outro assunto que também já está acontecendo nos bastidores da política é a relação à eleição da mesa diretora da próxima legislatura. O Júlio Pinheiro, o atual presidente da Câmara, já falou que é candidato. E existem aqueles candidatos que a gente chama de naturais, o mais votado, por exemplo, João Emanuel, e até o próprio Adevair Cabral revelou que quer ser candidato à presidência. Tem uma preferência do senhor por algum desses candidatos? Já tem uma conversação, um assédio em relação à sua pessoa? Não. Existem conversas e todas as conversas que existem, é claro que esse assunto é tocado, mas não fui procurado, assim como acredito que nenhum outro candidato, nenhum outro vereador eleito tenha sido procurado, de fato, para essa finalidade. Agora, se eu tenho alguma preferência, alguma coisa, isso depende muito de qual que vai ser a proposta, de como que pretendem trabalhar, entendeu? E como que a gente vai se alinhar nesse sentido. Mas o senhor defenderia a renovação na Câmara ou a manutenção daquele que está? É uma pergunta muito limitada, né? Renova ou mantém? Vou votar e vou apoiar aquele que tiver o melhor projeto para a Câmara de Cuiabá e para a cidade de Cuiabá. Tá certo, Haroldo. Obrigada pela presença no RDTV. Obrigado. Bom dia, Thalita. Obrigado pela oportunidade e obrigado para todos que acompanharam.